Olá! Sejam muito bem-vindos à disciplina de Modelagem Matemática para Sistemas Biológicos. O meu nome é Gustavo Mantovani, eu sou aluno do Bacharelado de Ciências e Tecnologias da UFABC e hoje nós estaremos falando um pouco sobre o modelo de Lotka-Volterra, mais conhecido como modelo predador-presa. No ecossistema, que é o nosso objeto de estudo, a gente tem aí várias interações presentes que são muito difíceis de modelar. Então, existem vários parâmetros, várias coisas que a gente precisa considerar quando a gente está modelando isso. Então, deixa qualquer interação, até mesmo entre duas espécies individuais, bem difícil. Então, a gente analisando isso, a gente vai ter uma interação específica que a gente vai querer analisar, que é a do tipo predador-presa, onde uma das espécies, que vai ser o predador, vai se alimentar de uma outra espécie, que é a presa. Então, quando nós temos um predador que se alimenta de uma presa, nós temos esse tipo de interação. Como exemplo aqui nós temos o da coruja das neves, que também é conhecida como coruja do Ártico, que só se alimenta quase só de um roedor do Ártico chamado lêmmingue, enquanto o lêmmingue tem nas plantas da tuna sua fonte de alimento. Então isso aqui é uma interação predador-presa, onde a coruja das neves, o predador, se alimenta quase exclusivamente do lêmmingue, que é a sua presa. O modelo presa-predador surgiu quando Vito Volterra, durante a época da Primeira Guerra Mundial, ele queria analisar o porquê que a pesca estava paralisada no Mar Adriático. Isso estava acontecendo porque os peixes predadores daquele rio, como tubarões e arraias, estavam com uma concentração muito maior do que estavam antes da guerra. Então, isso tinha diminuído consideravelmente o número de peixes que os caras podiam pescar. E aí ele queria arranjar uma solução para isso. E como que ele fez isso? Formando um modelo. E para isso ele pediu a ajuda do A.J. Lotka, que era um austríaco, e com a ajuda dele, ele em 26 analisou os padrões que estavam nesse mar e formulou o modelo presa-predador, também conhecido como modelo Lotka-Volterra. Então, isso é uma demonstração importante como que os modelos matemáticos podem resolver situações. Então, eles não servem só para a gente estudar certos fenômenos, eles também ajudam a encontrar a melhor solução possível ou a única solução possível para um problema que parece ser insolucionável. Aqui nós temos imagens do Vito Volterra, que foi o que formulou o modelo, e do A.J. Lotka, que foi o que providenciou as equações e que ajudou na formulação dele. Para responder àquela questão sobre os peixes do mar Adriático, o Lotka-Volterra formulou o primeiro e que é geralmente considerado o mais famoso, o que é utilizado até agora, que é o de Lotka-Volterra. Para mostrar aqui como é o modelo, a gente tem que delinear nossas variáveis. Nós vamos ter N e P como a nossa concentração na população de presas, N é presa, e P a concentração de predadores, ambos em função de T. Quer dizer que eles vão obedecer o que tiver aqui. Então, nós temos aí basicamente uma variação de presas e predadores em relação ao tempo. Com isso em mente, a gente pode então delinear o modelo de Lotka-Volterra, onde nós temos a variação de predadores sobre a variação de tempo vai ser igual a uma função de presas e de predadores e presas, que vai ser igual a menos A vezes o número de predadores mais B vezes predadores vezes presas. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem uma função que depende tanto de presa como predador. Então a gente não pode pegar um valor isolado e começar a calcular com ele. Não, a gente precisa de ambos os valores. A gente precisa do valor de presa e predador. Senão a equação não funciona. Mesma coisa com a variação de presas sobre tempo. A gente tem aqui que vai ser de novo uma outra função, enquanto essa aqui é uma função f, p de n, p e n, nós temos aqui uma outra função g, p e n. Essa função é quase idêntica à outra, só que agora os parâmetros foram alterados. A gente vai ter menos c vezes
predadores vezes presas, mais D vezes as presas, onde tanto A, B, C e D são constantes positivas. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um sisteminha de equações, ambos que funcionam com os dois valores. Vocês percebem aqui que tanto para a gente calcular a variação de predadores em relação ao tempo, tanto para calcular o de presas em relação ao tempo, a gente precisa fazer uma função que envolve tanto o número de predadores como o número de presas. Então, o que nós vamos fazer para solucionar essa equação? Nós vamos determinar quais são os parâmetros que vão ser utilizados, que são o A, B, C e D, e a partir disso aí a gente vai calcular a variação com o número de presas e de predadores em um determinado ecossistema. Deem uma olhada nesses sistemas de equações aqui, tenho certeza que vocês entenderam tudo o que está nela. É importante saber o que cada letra representa, o que nós estamos fazendo com cada um desses elementos aí, antes de prosseguir. Agora que a gente já tem uma ideia de como o modelo funciona, a gente pode definir algumas das suposições que a gente pode tirar dele, o que a gente pode assumir dele, na verdade. Então, assumindo aí que nós temos um número zero de predadores, ou seja, P igual a zero, a gente vai ter que as presas vão poder crescer de forma livre, não vai ter nada impedindo elas de crescer. Então nós vamos ter que a variação de presas em relação ao tempo vai ser igual à sua variação de presas. Não tem nada que altera esse valor aqui durante essa variação, né? E elas vão crescer geometricamente seguindo o modelo malthusiano. Não vai ter nada impedindo elas de crescer. Na ausência de presas, ou seja, o n é igual a zero, nós vamos ter que a variação de predadores em relação ao tempo vai ser menos A vezes o número de predadores. Então o que isso quer dizer? Os predadores vão começar a morrer, porque eles não têm outra fonte de alimento. A gente também assume que as presas N são a única forma de alimento dos predadores P. Então eles vão também seguir o modelo malthusiano, só que agora o modelo malthusiano de decrescimento. Eles vão decrescer em ordem geométrica, eles vão começar a morrer aos montes. Agora, em relação aos termos que a gente viu lá na equação, nós vimos dois termos, que é o menos CPN e o BPN. O que eles representam? Bom, no caso do menos CPN, nós temos que ele representa a taxa de mortalidade devido à predação. Isso quer dizer que nós vamos ter que contabilizar o número de possíveis encontros PN entre o predador e a empresa no determinado instante T. Então, esse termo aqui, menos CPN, representa o quanto que as presas e os predadores estão morrendo, enquanto que as presas estão morrendo devido à predação. Agora, o termo BPN vai representar a contribuição positiva resultante para a população de predadores. Isso quer dizer que esse termo aqui, BPN, é o quanto que quanto que os predadores estão crescendo devido à predação. Então, resumindo tudo isso que eu falei até agora, quando nós não temos predadores, as presas crescem em modelo malthusiano, enquanto nós não temos presas, os predadores decrescem em modelo malthusiano, ou seja, de forma geométrica. Agora, quando nós temos aqui esses dois termos, menos CPN e BPN, que estão presentes lá nas equações, o menos CPN representa o decrescimento das presas em relação à predação e o BPN representa o aumento dos predadores por causa da predação. Isso aqui são suposições que a gente pode tirar do modelo mesmo, não é nada que é muito complicado de entender, mas só para delinear exatamente o que a gente está assumindo quando a gente fala desse modelo, o que nós podemos tirar só de olhar a fórmula mesmo. Com isso tudo em mente, a gente pode dar uma olhada no nosso primeiro exemplo prático, para ver como que o modelo funciona dentro de um contexto real, né? Então, vamos pegar aí, primeiro a gente tem que delinear nossas constantes, que vão ser nossos parâmetros aqui, que vão ser o A, B, C e D. A gente vai dar aqui nossos valores para ele,
para eles e assim nós vamos substituir nossa equação. Aqui está o A, aqui está o B, C e D. A gente não fez nada além de pegar a equação que estava lá antes, no slide anterior, e substituir os valores de A até D. Agora, através da análise qualitativa disso, ou seja, a gente definindo aqui a solução para esse sistema de equações aqui, a gente vai definir os pontos fixos do modelo com taxa de variação nula. Ou seja, a taxa de variação tanto da presa com predadores como presas vai ser igual a 0, 0. Nesse caso, a gente vai ter aí que P e N, os predadores e as presas, vão ser igual a 80, 50. Então, quando nós tivermos 80 predadores e 50 presas, nós não vamos ter mais variação. Esse é o ponto de equilíbrio onde nós mantemos esses números aí. Agora, fora esses pontos de equilíbrio, para qualquer outra população que tiver aqui, ou seja, para qualquer valor de P0, N0, analisar a evolução de Pn através do nosso modelo, a gente vai perceber que existem vários ciclos, os quais os números de presa aumentam e os predadores diminuem, e vice-versa. O que isso quer dizer? Quer dizer que vai ter um padrão, onde nós vamos ter um aumento de predadores e um decrescimento de presas, e um outro ciclo onde nós vamos ter um aumento de presas e uma diminuição no número de predadores. Então é uma coisa cíclica. Nós não vamos ter comportamentos separados em relação a isso. Nós vamos ter um comportamento cíclico que vai se repetindo inúmeras vezes naquele determinado ecossistema. Aqui nós temos uma representação gráfica do nosso modelo. Nós temos aqui na esquerda um histórico temporal, ou seja, o quanto que as duas populações variaram em relação ao tempo. O que se observa aqui é um comportamento crescente do número de predadores, que chega eventualmente no seu pico. Logo após isso, nós temos um movimento de decrescimento, onde ele vai até um valor mínimo. Logo após isso, nós temos também um aumento, o mesmo comportamento com as presas, onde eles sobem até um valor máximo e logo depois decrescem, chegando no seu valor mínimo. Isso demonstra a relação que existe entre predadores e presas, porque ambos vão seguir esse comportamento onde eles têm uma crescida, depois uma decrescida, chegando num pico, depois crescendo, e isso se repete no ciclo um número de vezes seguido. Agora, no modelo de Lotka-Volterra, quando nós temos aí a variação de presas em relação a predadores, nós temos sempre esse... Eu sei que não parece um ciclo, mas é um modelo cíclico. Nós temos aí um modelo que vai se repetindo inúmeras vezes. Então, sempre que nós observarmos esse comportamento presa-predador, nós vamos observar esse comportamento cíclico. Então, observando aí no gráfico da esquerda, nós temos os instantes, onde nós temos a análise das duas populações em relação ao tempo, que também são conhecidos como pontos cartesianos. E na direita nós temos o gráfico do Lotka-Volterra, que nós temos as presas N em relação aos predadores P, que é conhecido como espaço de fase. Então, deem uma olhada nesses dois gráficos aqui, é bem interessante perceber o que está acontecendo aqui, mas para simplificar mesmo, nós temos um ciclo. Nós temos um ciclo de crescimento e decrescimento que continua ininterruptamente e que vai se mantendo aí com um crescimento e decrescimento de tanto presas como predadores. Aqui nós temos então um gráfico com vários fenômenos da natureza que envolvem esse tipo de interação predador-presa. E desse gráfico que a gente pode ver, todos eles representam exatamente o mesmo tipo de comportamento, que é o comportamento cíclico. Então, no nosso espaço de fase, não importa qual seja o número de predadores e de presas, a gente sempre vai ter esse comportamento aqui. Então, por isso que o modelo Lotka-Volterra é tão famoso. A gente tem uma representação que se aplica a todos os tipos de interações, onde nós temos predadores se alimentando de presas. Sempre vai ter esse ciclo de crescimento e decrescimento, tanto das presas como dos predadores. Então, observem bem esse gráfico, percebam que
a importância, né, desse modelo, por que a gente está observando esse modelo, porque ele é realmente muito importante para estudar esse tipo de interação. Resumindo tudo isso que a gente viu até agora, o modelo predador-presa de Lotka-Volterra é um modelo que descreve perfeitamente com os espaços de fase, que é aquele gráfico que a gente viu das presas em relação aos predadores. Ele vai sempre explicar muito bem como que funciona essa interação entre predadores e presas, contando junto com todos os parâmetros que envolvem isso. Então, coisa como natalidade das presas e dos predadores, a mortalidade das presas e dos predadores, sabe? Tudo isso que está envolto na relação entre essas duas espécies vai contar na representação do modelo. Então, não importa qual seja o caso que você esteja estudando, nem que seja dentro da sua própria cabeça, você olhando coisas como neurotransmissores inibidores, excitadores do cérebro, esse tipo de coisa se repete dentro do nosso cérebro. Então, não importa qual seja o contexto, se você observar uma relação presa-predador, você pode utilizar o modelo de Lotka-Volterra com os parâmetros lá que você descobriu, que definem parâmetros como mortalidade, natalidade, tudo isso, e você pode definir como que vai variar, qual vai ser o ciclo de variância que vai se apresentar naquela espécie ou naquele ecossistema, né? Não importa qual seja o contexto. Agora, para você dar uma olhada nesses diferentes contextos, eu deixo aqui com uma pesquisa para vocês darem uma olhada em outras aplicações do Lotka-Volterra e observar os famosos ciclos no espaço de fase. Então, você vai dar uma olhada em como que o Lotka-Volterra é utilizado à nossa volta, né? Tanto na natureza como fora dela, e você vai dar uma olhada nos ciclos de espaço de fase, que são aqueles ciclos no gráfico que a gente viu no slide anterior. E aí você vai dar uma interpretada neles, você vai dar uma olhada e você vai tentar dar uma pensada sobre o que eles querem dizer com aquilo. O que quer dizer quando a gente tem um ciclo de crescimento e decrescimento, né? Quais as observações que a gente pode tirar disso? Não é uma coisa muito complicada, não. É só para vocês poderem dar uma olhada na variedade, né, que tem quando a gente fala do Lotka-Volterra, porque realmente não importa o contexto que você esteja falando, se tiver esse tipo de interação, o Lotka-Volterra funciona. Com isso, então, nós terminamos nossa aula sobre o modelo Lotka-Volterra. Eu espero que vocês tenham entendido muito bem o que eu estava dizendo sobre o conceito do modelo, mais do que as fórmulas matemáticas, mais do que, sabe, os números que vão dentro dele, mas os conceitos que estão dentro dele, porque isso é que é a parte importante. O Lotka-Volterra é um modelo muito famoso justamente por causa disso. Ele pega todas essas informações, todos esses parâmetros super complicados do ecossistema na natureza e ele define eles muito bem dentro desse modelo. Então, assim como eu falei antes, não importa o contexto que você tiver dentro, você pode utilizar esse modelo para resolver qualquer tipo de questão que envolva predadores e presas. Com isso, então, eu deixo vocês aqui. Muito obrigado pela sua atenção e bons estudos!